Em relação a esses movimentos separatistas que veio ocorrendo no cenário internacional, um dos elementos que nós precisamos entender é a questão de fronteira. Então, as fronteiras elas têm sofrido muitas mudanças, muitas modificações ao longo do tempo. Ou seja, quando uma determinada área, um determinado território se torna independente, então a questão da fronteira acaba se modificando, acaba se alterando. Então, isso acaba se tornando um elemento muito dinâmico hoje no cenário internacional. Ou seja, a fronteira nem sempre é fixa. Quando um país se torna independente, quando um país consegue ter a sua autonomia e consegue se libertar do seu país de origem, ou seja, consegue se tornar independente é, de acordo com as suas culturas, com as suas tradições, automaticamente, quando essa mudança é reconhecida, as fronteiras acabam sendo que ser novamente traçadas para colocar geograficamente cada país no seu devido lugar, cada país com seus devidos territórios. Aí no livro de vocês, na página 44, aí falando um pouquinho sobre essas alterações, as mudanças que ocorreram nos traçados das fronteiras, e nós podemos entender lá da Europa de 1914 e Europa de 1937, vocês podem perceber as mudanças que ocorreram no mapa europeu. Ou seja, os países que se formaram, os países que deixaram de existir ao longo desse tempo dentro da própria Europa. Então, se na Europa já teve essas mudanças, imagine em outros continentes. Ou seja, é muito dinâmico quando se trata desse quesito de formação de fronteiras. Já no mapa da página 45, tem um outro mapa europeu, já é um mapa mais atual, um mapa do início do século XXI. E, como eu falei, a Europa sofrendo com muitas mudanças no contexto das fronteiras nos últimos anos. Alguns elementos contribuíram para essas mudanças, principalmente o fim da Guerra Fria, que contribuiu para o fim da União Soviética. Isso gerou ali mudanças no cenário político e econômico mundial, e consequentemente os países ali que faziam parte da União Soviética passaram a ter autonomia e se tornaram aí independentes. Além dessa questão da União Soviética, também nós temos que entender a questão da Iugoslávia. Tá? A Iugoslávia também foi um país extinto, não existe mais a Iugoslávia. Na nossa próxima aula vamos falar sobre a Iugoslávia, o que aconteceu com a Iugoslávia, dela ser se desmembrado em vários outros países, falar um pouquinho das minorias étnicas da Iugoslávia, mas enquanto isso nós temos que entender que a Europa ela sofreu com muitas mudanças ao longo do tempo, provocado por essas disputas econômicas, essas disputas culturais, sociais ao longo do tempo. Aí lá na página 45 vem mostrando esse mapa europeu do início do século XXI, e logo abaixo tem uma atividade falando sobre essas mudanças que ocorreram no continente europeu ao longo do tempo. Então vocês vão analisar os mapas, vejam as mudanças que ocorreram de um mapa para o outro, aí vocês vão inserir essas características no caderno de vocês, ou até mesmo no próprio livro, de acordo com o tamanho da letra de vocês, aí vocês vejam o que pode ser feito de uma maneira mais clara e mais prática para vocês, ok? Aí na próxima aula nós falamos sobre a questão da Iugoslávia, por que a Iugoslávia deixou de existir e quais países que se formaram com a desintegração da antiga Iugoslávia. Um grande abraço para todos, pessoal. Até a próxima.